Olá, hoje nós vamos começar o curso de Conceitos Básicos de Cabala. É um curso de 15 aulas e a ideia é dar um panorama sobre a Cabala para todos vocês. Espero que gostem. Então, o objetivo é propiciar esse primeiro contato com a Cabala. A Cabala é um ensinamento bastante antigo, e complexo, e claramente o objetivo deste curso aqui não é que vocês saiam cabalistas, é apenas ter um conceito básico desse ensinamento que é muito importante. E também é despertar para a gente ter um melhor entendimento de quem nós somos, qual é o nosso papel e qual é a nossa trajetória neste mundo, Esse é, de certa forma, um dos grandes objetivos da Cabala, Ela tem esse comprometimento da gente entender quem nós somos e de lembrar qual é a nossa responsabilidade e missão de transformar ensinamentos em sabedoria. Bom, meu nome é Paulo Fagundes de Lima, eu sou formado em Economia, Contabilidade e Filosofia, eu atuo no mercado financeiro, Sou membro do Círculo Esotérico da Comunhão de Pensamento há um bom tempo e sou membro de outras ordens iniciáticas também. Aqui tem o meu e-mail para contato, se vocês quiserem fazer um contato, surgirem algumas dúvidas, uma vez que essa aula, na realidade, é gravada, então se vocês tiverem algumas dúvidas, não fiquem à vontade, não se furtem de me mandar mensagens. Claramente, como eu tenho outras atividades, eu posso acabar demorando para poder responder, mas eu irei responder, fiquem tranquilos nisso. Bom, como este aqui, antes da gente começar esse curso, e nós estamos no Círculo Esotérico, eu gostaria de fazer uma oração, uma pequena oração de abertura para os nossos estudos, para que a gente possa aproveitar tudo de bom que isso pode propiciar. Ó Sofia, centro intacto da divina sabedoria, tu que és a mãe do universo e, portanto, a progenitora de todos os seres em sua essência puríssima, tu que és o espelho fidelíssimo das ideias criadoras da divindade, o manancial inexaurível e impoluível dos eflúvios espirituais irradiados pelo Logos, o Verbo eterno de Deus, permite-nos que coloquemos as nossas mentes em comunicação com o raio que de ti emanam. Ilumina o nosso entendimento e fortalece as nossas faculdades perceptivas, a fim de que, em tudo o que desejamos e precisamos saber e conhecer, cheguemos ao saber e aos conhecimentos verdadeiros e não caiamos em erros e enganos. Assim seja. Bom, voltando aí então ao programa do curso, como eu disse, nós teremos 15 aulas, Então, as 3 primeiras aulas, na realidade, é uma introdução, esta é uma introdução, depois nós vamos falar da árvore da vida, do que é o manifesto e a manifestação, sobre a geografia da árvore, tentando explicar a árvore, e aí iremos para cada sefirá, que são 10. Então, Keter, Hokmah, Binah, Reset, Geburah, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod e Malkut. Por fim, falaremos dos caminhos da evolução e das Qilifotes, e da conclusão. As Qilifotes são as esferas negativas. Bom, qual a bibliografia que eu recomendo para quem quer começar a estudar um pouco de Cabala, Então, primeiro é a Dion Fortune, com a Cabala Mística. Esse, basicamente, todo o curso é baseado e é um sumário do livro dela, tá certo? É um livro bastante importante para quem quer conhecer Cabala. Depois temos aqui também a da Maggie Whitehouse, Cabala Prática Sem Mistério. É um livrinho bem simples, é bem introdutório, tá? Só para quem quer realmente ter uma primeira visão de Cabala.
E é um livro muito ligado ao Kabbalah Center, tá? Que é uma visão diferente da Kabbalah, mas é uma visão válida. Também tem aqui, dentro desse curso aqui que eu preparei, o livro do Ali Khan, Maçonaria, Simbologia e Kabbalah, né? Que fala também um pouco da influência da Kabbalah. Tem o livro do Marcelo Deodébio, Kabbalah Hermética. É um livro muito bonito em termos de figuras, né? É um livro muito grande, eu não sei se é fácil de encontrar, sinceramente. Ele basicamente é um resumo da Kabbalah mística, da Dion, com mais alguns enxertos da parte simbólica, né? Então, eu recomendo, se alguém quiser realmente estudar, partir pela Dion. Tem o livro do Papes, a Kabbalah, a Tradição Secreta do Ocidente, que também é um livro bastante interessante. E tem o Rabino Aryeh Kaplan, tem uma versão do Sefer Yetzirah, o livro da criação, Teoria e Prática, da editora Sefer. Esse livro também eu utilizei aqui. E esse livro é um livro muito básico, na realidade, e essencial para quem quiser estudar Kabbalah, mas a Kabbalah judaica. Então, assim, uma coisa que eu já chamo a atenção neste livro é que, embora tenha as traduções, tem muitas citações em hebraico, né? Claro que tem a tradução perde um pouco, mas ela é muito voltada para o estudo ligado ao judaísmo, né? E tem um outro livro também, do Samuel Gabiron, a Kabbalah, tá? Também, que eu também peguei alguns enxertos daqui. Mas, de novo, o foco desse curso é o livro da Dion, com coisas que eu peguei de vários livros, porque, por exemplo, as Kilifots, por exemplo, a Dion não cita, ela não quer citar, então eu peguei um pouco do Ali Khan, então é um misto disso tudo, tá? Volto a insistir, se alguém quer começar a estudar Kabbalah, né, e obviamente fora do ambiente do judaísmo, o ideal é o livro da Dion, né? Ela tem, vocês vão ver, ela é bastante, não que ele é complexo, mas ele é o primeiro ponto, o primeiro contato que vocês podem ter com o pensamento cabalístico e a partir daí começar a ver a simbologia e partir por outro. O outro livro que eu recomendo também ler é o Sefer Yetzirah, é um pouco mais difícil, porque realmente tem essa questão do judaísmo, mas é a essência, né? E eu vou citar ele ao longo do curso várias vezes. Bom, começando então, como eu já disse para vocês, né, a Kabbalah vem do judaísmo, então, consequentemente, não tem como a gente escapar de falar do alfabeto hebraico, né? Não sei a quanto vocês estão familiarizados, mas, primeiro, o alfabeto hebraico não tem consoante. Ele é composto por 22, desculpa, não tem vogais. Ele é composto por 22 consoantes, tá? A outra coisa interessante é que ele se escreve da direita para a esquerda, ao contrário do que nós escrevemos, tá? Para você identificar as vogais, foram criados sinais massoréticos, e isso foi mais ou menos por volta do século X, mais ou menos, para poder facilitar a leitura, tá? Mas vários textos, e vários textos mesmos em hebraico, não têm esses sinais, tá? Principalmente os mais antigos. Uma outra característica do hebraico é que a maior parte das palavras tem 3 letras, tá? Pode parecer estranho, falar assim, não, mas eu já vi palavras menores, palavras maiores. Sim, existe isso, né? Até porque, muitas vezes, quando você vai pluralizar a palavra, quando você vai colocar um possessivo, você acrescenta letras na palavra, né? Mas 80%, mais de 80% das palavras em hebraico são apenas 3 letras, que é a raiz, né? O correto entendimento, na realidade, do que significa uma determinada palavra em hebraico vem da sua sonoridade, tá? E do contexto dentro da frase. Isso é muito interessante porque ele eu considero pelo menos, um alfabeto fonético. Então, por incrível que pareça, não é tão difícil de aprender.
é difícil de você compreender o que significa, né? Se você, com pouco estudo, você consegue pegar as letras e ler as letras, né? O que não necessariamente significa que você entende o que você lê. É uma situação bastante diferente do nosso alfabeto, né? Uma vez que você consegue ler do nosso alfabeto, você é considerado alfabetizado, porque o entendimento é quase que por osmose. No hebraico, não. Então, essa é a grande dificuldade do hebraico, tá? Uma outra coisa importante, que o alfabeto hebraico para os judeus, ele é muito mais do que um alfabeto, né? Ele não serve só para você escrever, ele serve para dar um sentido nas coisas. Por quê? Porque eles entendem que o alfabeto, o Aleph Bet, né, que é a palavra alfabeto, que é, na realidade, a junção das duas primeiras letras, o Aleph e o Bet, foi um presente divino para os judeus, né? Foi dado pelo divino, por Deus, aos judeus. E por que isso, né? Porque o entendimento é que o mundo foi criado da palavra, né? Está lá em Gênesis, né? E Deus disse, faça-se a luz. Então, o que criou o universo, o que criou o mundo, foi a palavra, né? E, portanto, o fato dela ser tão sagrada, ser tão importante, e do cuidado que se tem no judaísmo de falar certas palavras, de falar certas expressões, de ler em voz alta alguns textos, né? Existe às vezes, algumas restrições de quando fazer isso e como fazer isso, tá? Uma outra coisa, uma característica importante para vocês saberem é que o alfabeto hebraico foi praticamente quase que perdido, tá? Quando houve a invasão da Babilônia, por volta de 587 a.C., mais ou menos, né, o alfabeto acabou sendo substituído por aramaico, que é bem próximo do hebraico, né? Então, o idioma que se falava na época de Jesus, né, na época entre o povo corrente, era o aramaico, né? O hebraico veio acabar sendo ressuscitado lá pelo século mais ou menos 19, né, por aí. Porém, ele foi mantido nos textos sacros, né? Então, a Torá, por exemplo, ela nunca foi em aramaico, ela sempre foi em hebraico. Então, os textos sacros foram preservados, mas a língua como idioma praticamente se perdeu e foi restabelecida lá por volta do século XIX. Tá? Para vocês aqui terem uma ideia, então, eu tenho aqui da minha esquerda a primeira, o Aleph, né? O segundo é o Bet, Gimel, Dalet e assim por diante, né? Então, da direita para a esquerda, então vocês têm todas aqui as letras, lembrando que elas são consoantes. O Aleph não é o A, né? Ele é uma letra muda, na realidade, que nós, quando traduzimos, muitas vezes usamos o A ou o E para traduzir, mas ele não é o A, tá? E aqui os sinais que eu falei para vocês, para poder significar as vogais. Então, esses sinaizinhos que estão aqui, ó, vocês estão aqui com Aleph, então esse Tzinho, dois pontos, um pontinho, e aqui um Iod, um pontinho em cima, um pontinho do lado, 3 pontinhos atrás, são eles todos que vão se dar o que é A, E, I, O, U, né? Considerando que aí você tem se a sonoridade vai ser longa, vai ser breve, ou se ele faz parte de uma semivogal, tá? Isso é mera curiosidade, é mais para vocês terem uma ideia e quando olharem, pelo menos primeira vez, não se assustarem com o hebraico, tá? Mas, de novo, é um outro idioma e é bastante complexo e, acima de tudo, tem que se entender sempre a raiz, porque ele vem sempre de derivadas. Bom, e aí vamos para a Cabala. Cabala, vocês estão vendo aqui, então, de novo, né, da direita para a esquerda, Kabbalah, né? Primeiro, em hebraico, o correto de se falar é Kabbalah, Kabbalah, né?
Então, ela é uma palavra oxítona, com acento na última sílaba. Tá? Porém, na maioria das traduções que vocês vão ver no idioma português, vai estar escrito cabala, com 3 sílabas, cabala. Tá? Portanto, no idioma português, a maioria das nossas palavras são tônicas na penúltima sílaba, são paroxítonas, né? Então, normalmente, quando ela é proparoxítona na terceira, você tem um acento, né? Quando você é oxítona, você tem formas distintas, às vezes até de escrever. Então, como ela grafia aparece 90% dos casos desta forma, sem nenhum acento, sem nada, eu vou utilizar durante todo o curso a expressão mais comum, que é cabala, né? Dando a força da sílaba tônica no ba. Né? Porém, lembrando que se nós estivéssemos aqui lendo textos hebraicos, né, seria cabalá. Né? Você poderia usar a expressão cabalá quando você coloca o H depois do lá, como está aqui. Por quê? Esse H, e também é comum, às vezes você vê, menos comum que o cabala, mas está dando esse sentido da tradução hebraica, que a sílaba forte é a última, ela é oxítona. Tá? Agora, tanto de um jeito como de outro está correto, e se você está falando em português, falar cabala e cabalá também está correto, não tem nenhum problema. Tá? Tem também uma questão de grafia. Tá? Então, e aqui eu peguei o livro da Maggie Whitehouse, porque eu acho que ele é o que melhor resume, na realidade, ou sintetiza a questão da escrita. Tá? Porque não tem consenso, né, fora do idioma hebraico, como escrever cabala. Então, dependendo do autor, ele vai escrever de um jeito ou de outro, mas o que é mais ou menos aceito, tá, quando vocês olham um texto escrito cabala com K e 2 Bs e o H no final, cabalá, ele vai estar associado ao misticismo judaico. Tá? São textos ligados ao misticismo judaico. Quando vocês encontrarem textos simples como Cabala ou Cabalá com H no final, mas com C, normalmente eles estão ligados ao misticismo cristão. Tá? E quando vocês olham, bem, Cabala com Q em vez de K e H no final, eles estão associados ao hermetismo, à magia e à alquimia. Tá? Então isso é um bom parâmetro, principalmente se vocês forem pegar livros mais antigos, né? Os livros modernos quase todos estão usando Cabala com C e pronto. Mas se vocês forem usar os livros mais antigos, edições de 60, 50, 40, mais ou menos, ao ver um texto, de acordo com como está escrito a palavra Cabala, ele já vai te dar, de certa forma, uma ideia, né, do que você vai encontrar naquele livro. Tá? De novo, não é uma regra, mas é uma generalização. Tá bom? Uma outra coisa importante de entender é que a tradução de Cabala do hebraico seria a palavra receber. Né? Então, você pode muitas vezes chegar num hotel e ver lá na portaria, lá do balcão, cabala. Você fala, o cara é um cabalista? Não, é a recepção do hotel, simplesmente. Tá? Então, essa é a brincadeira, mas toma cuidado, porque não necessariamente porque está escrito cabala está ligado todo ao misticismo e a essa tradição. Né? Cabala, na realidade, significa receber. Né? E vocês, ao longo do texto, das aulas aqui, vão entender que esse receber, né, na realidade, entender, né, os ditames divinos, né, e entender o que é o mundo e o que é o ser. Então, é receber essa luz, esse conhecimento, esse influxo. Né?
Bom, uma outra coisa importante é, Cabala, ele é, na realidade, o estudo e a interpretação mística da Torá, né? Então, a Torá, como vocês sabem, é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros. E ele é uma tradição, na realidade, né? Mais do que um estudo, ela é uma tradição. Importante, Cabala é bastante antiga, é antes de Cristo, tá? Os ensinamentos originais eram transmitidos de forma oral e era feito um debate, tá? Então, por quê? Porque esta é a forma de estudar do judaísmo. Outra coisa, no judaísmo não é qualquer um que vai estudar a Cabala, né? A Cabala é uma coisa muito séria do ponto de vista judaico, ela está ligada a esse misticismo da Torá. Portanto, não é um estudo para qualquer um. Então, tanto é que até hoje, né, embora hoje já deu uma certa relaxada, mas até hoje, de certa forma, quais são as condições para você poder estudar Cabala dentro do judaísmo? Primeiro, óbvio, ser judeu do sexo masculino, tá? Ainda existe essa discriminação. Claro, se você for na CIP, por exemplo, você tem hoje até rabinas, tal. Então você vai dizer que não tem mulher estudando? Claro que tem mulher estudando, tá? Mas a grande maioria, e principalmente antigamente, né, muito antigamente, você tinha que ser homem, né, para poder estudar. Segundo, você precisaria demonstrar uma estabilidade emocional e material, né? O que significaria que você teria que ter no mínimo por volta de 40 anos, 45 anos, teria que ser casado, embora 40 anos, se você for judeu, claramente você vai estar casado, mas você teria que ser casado, precisaria ter filhos, você teria que ter uma atividade profissional estável, né? Então, tudo isso para mostrar uma certa estabilidade, um certo controle, uma certa preparação para você começar essa jornada. Uma outra coisa meio que óbvia, né, é que você precisa ser um conhecedor e um estudioso da Torá, e não simplesmente ler a Torá, mas estudar a Torá, e também do Talmud, que a gente vai falar aqui para frente. Então, se você é judeu, homem, estável materialmente, casado, com filhos, acima de 40 anos, tem uma profissão tranquila, é um estudioso, conhece bem a Torá, conhece o Talmud, você estaria preparado a entrar nessa jornada de estudar a Cabala. Então veja que não é para qualquer um, né? Esse é um estudo que mesmo nos círculos judaicos não é para qualquer um. Óbvio, você vai falar para mim assim, Paulo, mas hoje em dia, se eu for lá no Kabbalah Center, a Madonna é cabalista, não, tudo bem. Primeiro, é uma versão da Kabbalah, não é a Kabbalah judaica como eu estou falando aqui, é uma versão, existem várias versões. E outra coisa, você está falando em pleno século XX, final do século XX, começo do século XXI, onde houve algumas aberturas, né? Mas se você quiser realmente estudar da forma, da fonte original, né, você tem que ter todos esses segmentos, todas essas condições, e na maior parte das vezes um rabino não aceita um não judeu a estudar, tá? Ou seja, por quê? Você tem que, para você estudar Cabala, você tem que fazer parte da comunidade. Você tem que ser um seguidor das tradições. Você tem que ser um estudante devotado às Sagradas Escrituras. Por quê? A Cabala, de certa forma, é um meio de transformação de você e da sociedade ao teu redor. Então, o estudar Cabala tem por trás um compromisso, né, implícito de que você quer ser um agente de transformação e um agente de transformação para o bem. Vocês podem estar me perguntando, mas eu sei de gente que usou Cabala, estudou Cabala de maneira errada. Gente, todos os estudos têm coisas boas, pode te levar, você pode usar para coisas boas e usar para coisas ruins, né? A Cabala não é boa, ela não é ruim. A Cabala é uma tradição, um estudo
ela te dá instrumentos para você agir. A forma de agir é sua responsabilidade. Bom, falei tanto do Torá. O Torá, que significa ensinamento, instrução, ele está dividido em 5 livros, né? O primeiro livro é o Gênesis da nossa Bíblia, é o Pentateuco, é Bereshit, né? Que significa no princípio, ou então inicialmente, né? É tudo que está no Gênesis, pode variar um pouquinho as traduções, mas é o mesmo livro, tá? O segundo livro é o que nós chamamos de Êxodo, né, na nossa Bíblia, que significa Shemot, nomes, tá? O terceiro livro é o Levítico, que é Vaikra, né, Vaikra, que é o chamado por Deus, a tradução. Vaikra é o chamado por Deus. O quarto livro é o Números, que significa, que em hebraico é Bamidbar, que é no deserto. E o último livro é o Deuteronômio, que é o Devarim, que são palavras ditas, a tradução, tá? Importante, na concepção judaica, esses 5 livros foram recebidos por Moisés, ou escrito por Moisés, né? Então, nós tivemos agora recentemente o Shavuot, que é a festa judaica de recebimento da Torá, tá certo? E todo judeu tem que ler esses 5 livros na íntegra todos os anos, tá? Então, é uma tradição, é quase que um mandamento, durante o ano, né, nos 365 dias do ano, você irá ler a Torá, ou o Torá, integralmente, né? E como é que você faz isso? Aí, a título de curiosidade, se alguém quiser, né? E os 5 livros são divididos em partes. Cada parte se chama Parashá, que vocês estão vendo aqui, é o Parashá. Então, ele te dá exatamente o que você tem que ser lido durante aquela semana. Então, ao longo daquela semana, você lê o Parashá da semana. Normalmente é sobre esse Parashá que o rabino na sinagoga vai fazer seus comentários quando você estiver reunido na sinagoga, né? Para quem tiver curiosidade, tiver muita vontade de ver e entender isso, né? Eu coloquei aqui 2 sites, tá? O primeiro é o site da CIP, né? Da Confederação Israelense Paulista, o CIP. E aqui é justamente onde você vai achar o Parashá da semana. Se você abrir, você vai ver vários Parashás, e nesse caso específico vai aparecer um texto curto, normalmente é uma página, de um rabino da CIP, falando sobre aquela semana, sobre a mensagem, e atualizando essa mensagem para o momento atual, tá? Se você quiser ver o que ler e quando ler, você consegue baixar um calendário que está nesse site aqui. É um site em inglês, mas você tem algumas coisas em português, e você consegue baixar o calendário em português. É no etzhaim.com, é o que está aqui escrito, onde você baixa o calendário e ele tem mês a mês, dia a dia, né, o que você deve ler, né? Lá está exatamente o Parashá que você deve ler na cada semana. De novo, é só para quem realmente quiser entender, por curiosidade, né? É uma forma interessante de você ler durante um ano todo a Torá, todos os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, tá? Bom, uma outra coisa interessante, né, você já deve ter visto isso, provavelmente em foto, em filmes e tudo, né, é que o Torá, né, ele é um grande rolo, né, não é um livro como a gente conhece, né? No mundo ocidental, quando você fala um livro, você imagina uma brochura, na realidade, com páginas que você vira, né? A Torá, na realidade, até hoje, nas sinagogas, né, são 2 grandes rolos, né, que estão lá no altar, no lugar guardado, que ela é retirada de lá, se caminha na sinagoga e se leva para o local de leitura,
onde se abre e lê, né? Então, na medida em que vai se lendo, vai se enrolando, de maneira que no final está tudo de um lado. Aí você, é como se rebobinasse a fita, vamos dizer assim, voltasse para poder começar novamente o livro, tá? Uma outra coisa importante é, o Torá faz parte da Taná, né? O que é a Taná? A Taná é a Bíblia hebraica, tá? E aí a Taná, somente hoje em dia, né? Claro, se você for numa sinagoga, muitos desses livros que compõem a Taná pode também estar em rolos, tá? A maioria são pergaminhos, na realidade, né? De couro e tal. Mas hoje, até na sinagoga, em qualquer coisa, você vai ver o livro brochura como o nosso, tá? Da Taná. Aqui tem uma fotozinha, na realidade, dele, Taná. Então você vê a palavra em hebraico aqui, T, olha a vogal, é Tá, N-A, né? Taná, está aqui. Então, você tem ele aqui, e ele vai ter, basicamente, é o que equivale, de certa forma, ao nosso Antigo Testamento. Interessante é, como é que se chegou na Taná, né? Então, uma coisa importante, lembra que eu falei que teve a dispersão dos judeus, aquela coisa, o idioma quase se perdeu, aquela coisa toda? Bom, para se montar a Taná foi montada da forma como nós concebemos hoje, por volta de... depois de Cristo, eu não vou lembrar agora exatamente o período, mas deve ter sido no primeiro, segundo século depois de Cristo, tá? Ela se montou desta forma como está hoje, e eles montaram de que forma? Todos os escritos que eles conseguiram achar na língua original, que era hebraico, fez parte da Taná. Os livros que eles não conseguiram achar em hebraico, ou que a maior parte dos livros podiam estar em latim ou em grego, ou até em outro idioma podia estar, né? Esses textos não foram incluídos na Taná. Aí você vai falar assim, por que ele não foi? E aí eu vou dar um exemplo tranquilo. Macabeus, né? Se você for na Bíblia católica, né? Você tem no Antigo Testamento Macabeus, né? Macabeus foi um escrito que os judeus acharam o texto, mas eles não acharam em hebraico, né? Eles até comemoram e têm festas alusivas ao que se passa em Macabeus, né? A festa das luzes e tal, então é comemorado. Eles reconhecem o que está escrito no livro hoje que nós temos na Bíblia Antiga, porém, ele não fez parte da Taná, porque eles não acharam esse texto em hebraico. E qual é o receio? Vamos lá, lembra que eu falei que o Aleph-Bet, o alfabeto hebraico, é considerado como um presente de Deus aos homens? Portanto, se ele não tinha o texto escrito na língua divina, eu teria receio de que o texto que está escrito em outro idioma, ele só foi escrito porque foi uma tradução, pode conter alguma distorção do texto original. Pode conter alguma coisa que não seja pura, alguma coisa distorcida. Não é necessariamente a mensagem original. Se não é a mensagem original, por uma questão, né, de respeito e de cuidado, esse texto não foi incluído na Taná. Essa é a história, tá? Para vocês terem uma ideia, só rapidamente, quer dizer, a Taná tem dentro dela a Torá, aí no caso não em pergaminho, mas em brochura, tem os 5 livros que eu já falei, tem os profetas, os Nevins, né, que são basicamente 8 livros, tem os escritos, que são os Ketuvins, né, que basicamente são 11 livros, né. Temos também os poéticos, que são o Salmo, Provérbios e Jó. Tem o Hamesh Megalote, que são 5 livros, que são Daniel, Esdra e Crônicas, tá? Então, esses são... E uma coisa interessante é, todos os profetas menores que aparecem na nossa Bíblia, aparecem na Taná, mas sendo um texto único, eles consolidaram isso, tá? Apenas tipos de curiosidade. Bom, dentro da tradição judaica, portanto, temos o que eles chamam de 3 livros, mas eu não gosto da palavra livros porque
vocês vão ver, livros não necessariamente representam o que nós estamos falando, né? Porque Taná, na realidade, é a Torá e vários outros livros que compõem a Taná, então são vários livros, não é um só, né? Então, eu prefiro dizer que são 3 conhecimentos distintos da tradição judaica, né? São 3 partes de conhecimento, né, que se aprende no judaísmo em momentos e em condições distintas. Então, primeiro é a Taná, que é basicamente a Bíblia hebraica, que é a Bíblia nossa no Antigo Testamento. Basicamente é isso, com algumas pequenas exceções, como eu disse, a questão de Macabeus, né? Então, como eu disse, o Torá você lê obrigatoriamente uma vez por ano, inteirinho, e os demais textos que fazem parte da Taná, você lê esporadicamente de acordo com o momento da época do ano ou do evento que você está estudando, né? Depois você tem o Talmud, tá? O Talmud, tem várias versões do Talmud, a mais comum é o Talmud da Babilônia, tal, mas enfim, ele tem os comentários dos rabinos eruditos sobre a lei, tá? Portanto, se a Taná é um texto para todo o povo e contém todo o corpo da tradição judaica, o Talmud representa a alma racional, né? A alma intelectual. Por quê? Porque ele é uma explicação da lei, dos textos feito por um rabino, tá? Então, é bastante extenso, só quem quiser ver o Talmud vai ver, tem discussões inclusive legais dentro dele e tal, são vários e vários livros, tá? Em que quem for realmente estudar vai se dedicar completamente a ele. E aí, por último, tem a Cabala, que, de novo, não é um livro, né? É um conhecimento. Você não vai achar um livro escrito Cabala, né? Ah, aqui está a Cabala. Não tem isso, tá? Que é a interpretação mística desse livro da lei. Então, se o Talmud é uma representação racional, a Cabala é uma interpretação mística da Taná e do Torá, tá? Portanto, ele representa o espírito imortal do judaísmo, tá? Bom, essa interpretação da Cabala, ela aparece em vários livros, mas tem 2 muito famosos e que realmente é a base da Cabala. O primeiro é o Zohar, é o esplendor, a tradução é esplendor, tá? É o livro escrito por um rabino antigo, e ele é muito difícil de ler, já aviso vocês. Por quê? Porque ele é meio que um poema em algumas situações, né? Então, é uma linguagem cifrada, é uma linguagem interpretativa, que se você não tiver realmente os conhecimentos da Taná e do Talmud, não tiver o entendimento do livro da lei, é difícil de você partir para a interpretação. Então, eu posso ler o Zohar? Claro que pode, você encontra aí o Zohar. Né? Você encontra aí em livrarias o Zohar. Muitas vezes, a maior parte dos livros que vocês vão encontrar é um resumo, né? Se você quiser pegar o Zohar, eu tenho o Zohar original, são 22 livros, mais ou menos, tá? Então, não li, já vou avisando, não li, está acima da minha capacidade. Então, e ele é muito interessante, né? Eu li alguns textos, algumas coisas, claramente, mas assim, ele não é um livro que você lê numa tarde, né? Não é um livro que você pega, lê o texto, feliz, saltitante, alegre, não. É um livro que você tem que ler, parar, meditar, interpretar, discutir com alguém. Não dá para você ler sozinho, a gente vai ver isso, né? Para poder conseguir entender esse livro. O segundo livro é o Sef Yetzirah, que é o livro da formação, né? Aquele que eu citei na bibliografia de um rabino que hoje está em português, uma versão bastante interessante, do Ariel Kaplan, é o livro da formação. Esse livro, tradicionalmente, é atribuído a Abraão, tá? Embora, sinceramente, eu duvido que o Abraão tenha escrito, mas ele é um livro atribuído a Abraão. Ele é um livro esotérico que fala sobre a cosmogonia hebraica, tá?
e tem várias referências ao estudo da Cabala. Vocês vão olhar aqui, quando a gente falar de cada Sefirá, vai ter uma componente do Sefer Yetzirah, tá? Um detalhe, Sefer significa livro, tá? Então, Yetzirah é formação, então o livro da formação. Então, ele é um livro bastante interessante e é o básico, na realidade, para quem quer realmente começar a estudar a Cabala, tá? Falei várias vezes que a gente não estuda sozinho, tá? Isso é uma tradição judaica e tem um objetivo, né? Estudar não é ler, né? Estudar, o ler é a base do estudo, mas estudar é mais do que isso. É interpretar, é entender e discutir para chegar numa conclusão sobre o que você leu. Ora, para você concluir algo sobre algo, de fato, você tem que levar esse algo a um debate. O teu entendimento tem que ser passível à discussão, porque você pode ter entendido errado. Cada pessoa entende as coisas através da sua experiência de vida, né? Do seu cabedal de conhecimento, né? Está certo ou está errado? Não sei. Você só vai saber quando você confrontar as suas ideias, a sua interpretação com outra interpretação, tá? E mesmo assim, não significa que a soma dessas duas interpretações vão ser a verdade. Pode ser aquela verdade momentânea. Portanto, no judaísmo, toda vez que você for estudar, é a fotinha que está aí, né? Normalmente você tem um rabi, um rabino, um mestre, seguido por vários estudantes, onde todos leem, tem seu momento de leitura, tem seu momento de interpretação pessoal, e a partir daí tem um debate de ideias. Portanto, não é raro, né, você ver dois judeus discutindo bravamente, fervorosamente, brigando até por interpretações de um texto que eles leram, né? Aí você fala assim, pô, mas esse texto tem milênios, e ainda estão discutindo. E por causa disso, né, o judeu bastante espiritualista, bastante humorista, né, diz na tradição que se você tem dois judeus na mesa, você tem três opiniões, né? Então, você tem a opinião de cada um deles e uma terceira, que é essa aí, da junção e discussão das duas. Então, dois judeus, três opiniões, tá? Bom, eu comentei agora no início, falando da Cabala cristã. Vocês podem estar perguntando, imaginando, o Paulo está louco, né? Ele começou a falar de Cabala, começou a falar da questão de ser judeu, da questão de a Torá, da questão da Taná, do Torá, do Zohar, do Sefer Yetzirah, e cristão, de onde você veio isso? Bom, e aí eu vou fazer aqui um comentário, e por favor, a ideia não é criticar ninguém, a crença de ninguém, por favor, né? É apenas um comentário, né? Vocês podem ter todo o direito de discordar, lembra disso, né? Bom, mas o interessante é, na época de Jesus, né, o judaísmo não era monolítico como a gente imagina. Aliás, nem hoje é monolítico, né? Vocês têm o pessoal mais conservador, né? Você tem o pessoal mais liberal, até hoje tem sinagogas que não aceitam mulheres, tem sinagogas que aceitam, tem sinagogas que aceitam, mas sentam separadas, tem sinagogas que sentam juntos, e assim por diante, né? A CIP, por exemplo, ela é mais liberal, tem até rabinas. Então, mas hoje, de certa forma, quando a gente fala de judaísmo, parece meio monolítico, né? Você tem algumas interpretações, mas a base é sempre a mesma, as práticas são mais ou menos as mesmas, enfim, existe uma certa homogeneidade, tá? Mas no tempo de Jesus, não. Eu faria uma correlação, talvez sendo injusto, que no tempo de Jesus, o judaísmo equivaleria ao que hoje é o cristianismo, né? Nos tempos de hoje, o que é o cristianismo?
Você tem várias denominações cristãs diferentes, com Bíblias diferentes, com ideias diferentes, né? Então, você tem a Igreja Católica, Apostólica Romana, você tem a Igreja Copta, você tem a Igreja Ortodoxa, a Anglicana, os batistas, os metodistas, né? Você tem o neopentecostal. Se você olhar, todos são cristãos, mas as ideias são muito diferentes, né? São muito diferentes. Às vezes eu olho e até acho que não é o mesmo cristianismo. É até meio uma falácia, né? uma forçação de barra dizer que todos são cristãos, só porque a figura central é Jesus, né? Bom, mas voltando, na época de Jesus, o judaísmo vivia a mesma coisa, tá? Vivia a mesma coisa. Você tinha aí 3 grandes grupos, eu estou citando 3 grupos, mas tem mais do que esses 3 grupos, tá? Esses 3 são os mais famosos, o que vocês encontram, inclusive, na Bíblia, né? Os fariseus, os saduceus e os essênios, tá? Não vou aqui entrar em detalhe, mas é só para vocês entenderem que, pelo fato de ter essas 3 escolas principais de pensamento judaico, você tem interpretações distintas da Torá e, consequentemente, da Cabala e assim por diante. Bom, os essênios, né, acredita-se que Jesus tinha sido educado na comunidade essênia, né? Tanto é, ele deveria provavelmente ter saído dessa comunidade quando ele foi batizado por João, tá? Lázaro fazia parte da comunidade essênica, então provavelmente ele fazia parte desse grupo, tá? Mas o importante é, por causa disso, por causa dessas divergências de ideias, né, você tem interpretações diferentes. Então, portanto, tudo que vou falar aqui é uma interpretação de várias possíveis, tá? Então, por favor, né, não me chame de louco, ou o cara está falando mentira. Não, é uma interpretação, existem várias, tá? Bom, uma outra coisa interessante é, quando vocês pegam a figura de Jesus, eu diria para vocês que Jesus não queria criar uma religião. Quando vocês olham todos os ensinamentos, a estrutura, as palavras, a forma, o comportamento, na realidade me dá muito mais a impressão, e aí é pessoal minha, por favor, né? Tenho todo o direito de discordar, de não concordar. Jesus queria, na realidade, talvez reformar ou chamar a atenção para alguns princípios que, ao seu ver, não estavam sendo feitos de forma adequada e correta pelos judeus da época, né? Mas em nenhum momento, ele negou a religião judaica, né? Ou ele se furtou a fazer as coisas que mandavam a lei, né? O que ele tem era uma interpretação diferente, né? Então, longe de ser uma religião, de certa forma, elitista, que estava virando na época, ele chamava para a aproximação de mulheres, de pecadores, dos marginalizados, né? Então, era essa a situação. Então, veja bem, essa é uma visão. Então, consequentemente, tudo que Cristo falou, tudo que Jesus falou, de certa forma, faz parte, né, da tradição judaica, né? E aí, quando Jesus morreu, você teve vários tipos de cristianismos, né? Vários tipos de interpretação. Quando você olha o cristianismo primitivo, né, você tem vários e diversos ensinamentos. Por isso esse monte de livros apócrifos, tá? Por quê? Porque você tinha várias correntes, né? E aí, quando o Império Romano, quando Constantino, por questões até políticas e por questões até da mãe dele, resolveu unificar o Império através de uma religião, né? O Império Romano tinha várias religiões, e quando ele optou pelo cristianismo para fazer isso, obviamente, ele precisava, né, que esse cristianismo tivesse
uma consistência, né? Você não consegue fazer com que algo seja o padrão sem ter uma consistência, sem ter uma institucionalização. Foi daí que ele começou, que teve lá os concílios, tudo, e que se chegou à normatização do cristianismo e que se formou o que é a nossa Bíblia hoje, de certa forma, né? Onde selecionou que livros entram, que livros saem e assim por diante. Uma outra coisa que, posteriormente, na medida em que o cristianismo foi se institucionalizando e se formando, uma série de rituais, uma série de interpretações, aí eu vou chamar aqui de exotéricas com X, né? Desculpa, exotéricas com X, que eram as externas, elas foram mantidas e muitas vezes associadas a festas pagãs, né? E interpretações e rituais, interpretações esotéricas com S, que estariam dentro apenas daqueles que estavam dentro da doutrina, foram acabando sendo eliminadas. É por isso que hoje, muitas vezes, quando você vai numa missa, ou quando você vê alguma coisa, parece meio sem sentido às vezes. Por quê? Porque todo aquele conhecimento esotérico foi retirado e ficou-se apenas aquele ritual e aquela expressão esotérica com X, né? Então isso fez com que muitas coisas, não que perdessem valor, mas para quem não é um estudioso, né? Para quem não entendeu direito, só viu as coisas no primeiro nível de conhecimento, né? Na casca, as coisas parecem meio sem sentido. E você fala, nossa, mas por que eu tenho que ir na missa? Né? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho essa cerimônia? Por que eu tenho aquela cerimônia? Né? Se tivesse sido mantidos os ensinamentos, os rituais esotéricos com S, né? Ligados para aqueles que querem realmente conhecer e estudar, vocês entenderiam uma série de coisas, tá? Bom, dentro desses conhecimentos esotéricos está a Cabala, com S. Tá? Portanto, a Cabala foi utilizada e é utilizada como uma espécie de esoterismo com S cristão. Tá? Por quê? Porque Jesus era judeu, né? A Cabala era judaica, Jesus era judeu, o cristianismo nada mais é do que uma das diversas interpretações do judaísmo, consequentemente o que está na Cabala, o que estão nos escritos tem valor. Tá? Portanto, claramente, apesar de eu estar falando da questão cristã, porque eu estou assumindo que Jesus é Filho de Deus e Jesus é o Messias, né? O que o judaísmo não aceita, né? Mas os conceitos são os mesmos, é o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, tá certo? É uma crença monoteísta, tá certo? Portanto, ela é una, os preceitos e a essência é a mesma e, portanto, eu posso utilizar isso para a simbologia e o esoterismo cristão, tá? Claramente, se eu acredito nisso, né, a primeira coisa que a gente tem que acreditar é a existência de um ser superior, né? Se eu for ateu, nada do que eu estou falando aqui tem valor, né? Por razões óbvias. Então, eu preciso acreditar na existência de um ser superior e de um ser uno, né? Por isso, tudo bem, você fala, mas tem a Santíssima Trindade, tudo bem, mas é um Deus, né? É um mesmo Deus, é um Deus só em 3 manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus, nós não temos vários deuses, né? Bom, passado isso para vocês entenderem, toda vez que eu falo em Cabala, eu associo Cabala à expressão árvore da vida, que vocês já devem ter ouvido muitas e muitas vezes, tá? A árvore da vida é o símbolo, a visualização, a representação e o resumo da Cabala, tá? E a palavra é o que está escrito aqui, que vocês olham aqui, Yetz Haim. Yetz Haim, esse aqui o último é um M, né?
ou que vocês vão muitas vezes verem escrito e traduzido como Etz Chaim, com O, ou Etz Chaim, né? Que é árvore e vida, né? Chaim é vida, né? Quando você blinda é Chaim, é vida, né? E Etz é árvore, né? É a árvore da vida. Essa simbologia, né, que vocês vão cansar de ver aqui ao longo dessas 15 aulas, né, ela representa tanto o macrocosmo como o microcosmo. Tá? Portanto, é uma simbologia utilizada para você compreender o homem, o indivíduo, e para compreender o universo. Veja que interessante, né? Nós estamos falando de um princípio judaico, né? Uma expressão judaica, Etz Chaim. Nós estamos falando de uma árvore, né? Com uma simbologia representando o homem, mas também representando o universo. Ora, para quem já estudou, claramente está aqui pensando comigo, Paulo, mas você está falando de hermetismo. Você está falando da lei da correspondência do hermetismo, de Hermes Trismegisto. Nós estamos falando da mesma coisa, tá? De uma outra forma, mas de uma mesma coisa. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Ora, se um é como o outro, eu posso compreender um pelo outro. Eu posso compreender o universo estudando o homem, e eu posso compreender o homem estudando o universo. Por isso, a simbologia, né, a essência, os preceitos são os mesmos, e você faz a analogia que você quiser. Tá? Portanto, essa simbologia da árvore da vida, ela é um sumário, é um compêndio de ciência, psicologia, filosofia e teologia que vai expressar esse entendimento do universo e do homem. Veja, lembra que eu falei que esta é uma tradição mística para a interpretação do Torá? O que é a Torá? A Torá é a história da humanidade, né? A história do homem vem desde a criação do universo até a questão da formação do povo de Israel, né? Portanto, nós fazemos parte disso, né? Mesmo que eu não seja judeu, eu faço parte disso. Portanto, ao estudar a árvore da vida, eu tenho essa mística, esse conhecimento, né, diferenciado, né, de toda esta realidade. Tá? O que a Dion Fortune vai falar, eu pus aqui transcrito, entre aspas, que é o livro que eu me baseei aqui. A árvore, o símbolo da árvore é para a mente universal o que o sonho é para o eu individual, né? Então, ela é um símbolo, um hieróglifo, né? Um símbolo, um desenho sintético, porque ele condensa tudo, que é oriundo do nosso subconsciente e que representa as forças ocultas. Por isso ela fala que é um sonho, né? É a tradução, né, desse subconsciente, desse conhecimento oculto que parece um sonho, tá certo? Trazido à nossa realidade. Bom, e aí uma outra coisa que, para quem está aqui no círculo esotérico, acho que é meio óbvio, né? Se o universo é uma forma mental, né, e é uma forma mental projetada pela mente de Deus, né, o universo, portanto, seria o produto final da atividade da mente do Logos, do Deus. E, portanto, a árvore da vida é uma representação simbólica da consciência divina e dos processos que fizeram com que o universo veio à existência. Tá? Vou fazer um parênteses aqui. Então, todos nós aqui que fazemos parte do círculo esotérico, sabemos que essa é uma ordem mental, né? Nós acreditamos na força do pensamento, na mentalização, né? Ora,
tudo que nós acreditamos, todos que nós estamos, esse universo, tudo é, portanto, o resultado, a projeção de uma força mental divina. Tá? Portanto, né, a árvore da vida é uma forma de nós tentarmos entender esse projeto divino, essa forma de olhar, né, de construção deste mundo e do ser. Tá? Portanto, se tudo isso é uma projeção da mente de Deus, o resultado da mente de Deus, a árvore da vida se aplica ao macrocosmo e ao microcosmo, tá certo? Então, e aí uma outra coisa muito bonita que a Dion fala, que eu transcrevo aqui, a alma humana é como um lago que se comunica com o mar por meio de um canal submerso. Então, a alma é um lago, mas nós estamos ligados ao mar. Então, nós estamos ligados a Deus, através do fluxo e do refluxo das marés cósmicas. Tá? De novo, é hermetismo. Tá? Portanto, cada símbolo da árvore representa uma força, um fator cósmico, que quando a mente se concentra neste símbolo, ela pode entrar em contato com esta força, com esse poder. Tá? Então, por isso a questão mística. Né? Então, é esse o esforço que se faz através da Cabala. Tá? No livro da Dion, ela fala que, portanto, a Cabala é um sistema vivo de desenvolvimento espiritual. Ponto. Para que você usa a Cabala? Para o seu desenvolvimento espiritual. E aí, vamos ser claros e transparentes. A Cabala é apenas um dos vários meios de você se desenvolver espiritualmente. Existem inúmeras escolas, inúmeras metodologias, diferentes aspectos. Tanto faz, na minha visão, tanto faz qual você escolhe. Né? O importante é que todas levem ao mesmo fim. A Cabala é simplesmente mais um. Né? É mais um desses sistemas para te despertar e levar o teu espírito. Tá? E a Dion divide a Cabala, classifica a Cabala em 4 Cabalas. Uma que ela chama de Cabala prática, é o que utiliza todos esses conhecimentos com uma magia talismânica, uma magia cerimonial, né, para utilizar essas forças. A Cabala dogmática, que consiste basicamente em estudar a Cabala, em ler a literatura, ficar estudando aquelas coisas. A Cabala literal, que é a que trata do uso de letras e números, porque cada letra no idioma hebraico representa um número. Então, através da gematria, que é através das palavras, traduzi-las em números, você chega a vários simbolismo, e a Cabala literal tenta utilizar isso do que está escrito, qual é o aspecto, o conteúdo numérico que tem naquela palavra, o que isso representa e significa, qual a força que tem. Tá? E a Cabala não escrita, que ela diz que é o conhecimento correto da maneira pela qual os sistemas simbólicos estão dispostos na árvore da vida. E é essa Cabala não escrita que ela vai tentar transcrever e abordar no livro Cabala Mística, que eu disse para vocês no início da bibliografia, que é o qual eu me baseei todo este curso. Tá? Então essa é a Cabala não escrita. Então, eu não vou falar aqui de magia, de cerimônias ritualísticas, tá? Eu não vou ficar aqui me pegando a leituras e leituras, não vou ficar aqui fazendo traduções numéricas e simbólicas. Não é esse o objetivo deste curso. De novo, o objetivo desse curso é dar uma introdução para a Cabala e mostrar para vocês esses símbolos todos que estão na árvore da vida, tá? E ela tem esta vertente, obviamente, nós estamos no século XXI, né? Nós estamos numa influência muito grande do cristianismo, essa Cabala cristã, né? A Cabala que tem a essência do judaísmo, mas não se assustem
em determinados momentos eu vou falar de Jesus. Eu assim, pô, mas Jesus, o judeu não aceita Jesus, mas sim, mas ele tem um fator importante e ele é utilizado de novo para a interpretação nossa da Cabala. Gente, com isso, é um breve panorama do que eu espero enfrentar com vocês e espero, com a ajuda de Deus, do Divino, que eu seja capaz de expressar, transmitir, e de novo, o que eu falar aqui é uma interpretação, está sujeito a erro, e é mais o objetivo de fazer com que vocês estudem, se interessem e vão buscar a sua interpretação, tá bom? Para terminar, então, portanto, a nossa aula de hoje, eu vou fazer uma oração de encerramento. Ó Deus de todo conhecimento, de todo bem e de toda beleza, faze com que cada dia sejamos mais sábios, mais puros e mais perfeitos. A todos os nossos irmãos e a toda a humanidade, em geral, desejamos harmonia, amor, verdade e justiça. Assim seja. A árvore da vida, isso aqui é um hierógrafo, né? É um símbolo, né? É um símbolo que representa o quê? O cosmo e toda a sua complexidade, e representa a alma do homem e a relação com o cosmo. Por ser um símbolo, ele tem vários e diversos significados, né? E por que um símbolo é importante, né? Não só a Cabala, mas várias ordens utilizam símbolos, né? Ora, o símbolo é importante por duas razões. Primeiro, porque você pode esconder algo deixando na vista. Então, a melhor forma de você esconder um segredo é deixá-lo à mostra, de uma forma cifrada, né? Por quê? O símbolo, ele está à vista de todos, mas se você não souber o que ele realmente quer exprimir, ele não pode representar algo que não é o que ele realmente quer. Outra coisa é que o símbolo é universal. Por exemplo, eu não sei russo, né? Mas se eu for para a Rússia, eu posso dirigir um automóvel. Por quê? Porque todos os sinais de trânsito são sinais. Então, na hora que eu ver um farol vermelho, um semáforo, uma luz vermelha, esteja eu na Rússia, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra ou no Brasil, eu sei que eu tenho que parar. E quando essa lâmpada, essa luz virar verde, eu sei que eu posso andar. Eu sei russo, eu sei inglês, eu sei francês, eu sei chinês? Não necessariamente. Mas eu sei o que aquele símbolo representa. E ele tem uma característica e uma conceituação universal, né? Então, para isso servem símbolos. Então, o símbolo serve para que basta você olhar e você consegue entender, desde que você tenha a chave daquele conhecimento. Se você não tiver, ele é apenas um desenho, né? Ou pode representar algo que de repente não é aquilo que ele de fato ele representa. Bom, a árvore da vida, né? São o quê? 10 círculos, 10 esferas, dispostas de uma maneira, que vocês estão vendo aqui, e unidas por linhas, né? Cada círculo representa as 10 sefirotes sagradas, cada uma é uma sefirá, né? E todas as linhas que ligam uma sefirá da outra é o que nós chamamos de caminhos. Portanto, a árvore da vida, esse símbolo da árvore da vida, ele é composto de 10 círculos, 10 das sefirotes, e 22 linhas que vocês estão vendo aí. E ao todo, esses 10 com esses 22, formam 32 espaços, 32 locais,
e às vezes é muito comum vocês ouvirem o termo de 32 caminhos, né, da árvore da vida.